Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 8 de maio de 2025, a nossa meditação continuará aqui na cidade de Manicoré, no Amazonas, e ela está no livro de Jó, capítulo 15, e nós utilizaremos o versículo 5 como referência da nossa mensagem de hoje. E nele, nesse versículo 5, nós encontramos: porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a linguagem dos astutos. É dessa forma que volta à cena o primeiro amigo de Jó. Ele volta, parece que mais aguçado, parece que ele volta com os dentes mais caninos, mais afiados. Ele, certamente, nas suas palavras, agora nas suas ilações, nas suas conjecturas, ele vai tentar acuar Jó de todas as formas. Jó passou por uma sabatina dos seus três amigos e respondeu com firmeza, respondeu com aquilo que era verdade do seu coração. Os seus amigos, eles falavam, eles acusavam Jó por uma percepção de experiências de vida, por aquilo que eles viam, por tradições, por observações, mas eles não tinham a certeza, porque só quem tem ciência e presciência de tudo, e convicção de tudo, né? Só quem sonda, quem aprofunda, quem conhece todos os segredos, é o próprio Deus. Nem o próprio Jó, nem o Jó conseguiria fazer sobre isso. E aqui, então, logo no versículo 2, ele vai começar a série de acusações, só que ele vai começar logo dizendo assim: olha, tudo isso é em vão, Jó, tudo isso é em vão que tu está falando, isso é bobagem, isso é coisa sem sentido. Que ele diz assim: porventura dará o sábio em resposta a ciências de vento, e encherá o vento oriental o seu ventre? Ele fala uma pergunta direta, ele diz assim: olha, nós que somos sábios aqui, nós seremos, vamos dizer assim, nós estaríamos necessários a dar a ti resposta. Tu traz ciências vazias, ciências de vento, ciências que não se fundamentam, que não se sustentam, né? Então ele já vai dizer assim: é muita balela. E é com base nessa entrada que ele vai trazer aqui diversos argumentos, diversas informações, mostrando que Jó é um insensato. Jó, na verdade, é um tagarela que não tem razão, que não tem propósito, e que conta mentiras, que conta impiedades, conta iniquidades, e a boca de Jó. E aí, esse acusador vai e diz assim, a tua boca declara a tua iniquidade. Ou seja, a tua própria boca te condena, meu filho. A tua própria boca, você utilizando sua boca, só em você falar, já vamos dizer assim, já o próprio nosso Criador, nosso Deus, o Senhor, o Poderoso, só por te ouvir, ele já teria todos os motivos para poder aplicar a justiça, a correção, né, a exercer a força dele sobre tu. Foi injusto, foi impuro. E aí ele traz também, quando ele começa a dizer, vai usar as tradições, e vai usar também aquilo que nós vimos lá no capítulo 14, no versículo 1, ele vai fazer agora aqui no capítulo 15, versículo 14, ele vai fazer uma referência ao que está lá. Ele diz assim: ó, que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo. Veja só, penso eu, não na minha análise, mas dentro daquilo que o Espírito Santo comunica em mim, dentro da minha consciência cristã que eu tenho vivido, ou ele fala uma coisa, como muitas coisas eles falam, que são, vamos dizer assim, verdades normais, verdades naturais, mas não são verdades para o caso de Jó. Quando ele diz aqui, ó, mas nesse caso aqui, ele diz assim: que é o homem para que seja puro? Nenhum homem é puro. Nenhum homem é puro. O homem, ele nasce, na verdade, em pecado. Ele nasce tomado pelo pecado. Ele nasce para a condenação. A própria Bíblia vai falando isso no decorrer dos livros. Romanos, Efésios, os livros em geral. Mas Jó sabe disso, Deus soube disso. Mas Jó está num patamar, como diria, patamar diferente, está numa situação diferente. Ele diz assim, e ele continua: e o que nasce da mulher, é o que faz a referência ao versículo 14, para ser justo. Não somos justos, mas no caso, não digo aqui exatamente, mas com Jó era dessa forma, vamos dizer assim, pelo livro Desejo, Manifesto de Deus. Mas você sabe que você, irmão, nós somos pecadores, mas a partir do momento que nós nos encontramos em Jesus Cristo, e aí eu falo principalmente quando você fez a tua confissão de fé, a tua confissão de verdade, aquela aceitação, ou seja, você deu o passo, com tua boca tu confessou, e com teu coração tu passa a crer que Jesus, meu irmão, a palavra de Deus diz que ele nos justifica. Nós somos justificados, acho que está lá em Romanos, acho que capítulo 5, deixa eu dar uma olhada aqui, é que lá tem: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E na continuidade, também pegando o momento de Jó, e essa parte, tudo isso, ele diz assim, ó, lá no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É claro que Jó, nesse exato momento aqui, não tinha uma compreensão nesse sentido, porque ele estava inquieto e buscando uma resposta justamente para que produzisse nele essa paciência, e ele não tinha isso. Mas só para que você, irmão, entenda, mesmo você não tendo, mesmo você sendo fruto do pecado, mesmo você sendo impuro desde a sua nascença, e mesmo que você não tenha essa pureza natural, mas você, diante de Deus, diante da tua decisão diante de Deus, você é justificado, e você tem sim. Você vive uma nova situação e você acaba se apresentando puro diante do Senhor, e inclusive aceitando aquilo que Jó estava com dificuldade para compreender. O problema de Jó não era aceitar, era compreender, porque a compreensão daria uma aceitação muito mais fácil. E nas sequências dos demais
dos demais versículos, são muitos os versículos, mas em que ele vai trazer para Jó uma referência da aplicabilidade, vamos dizer assim, da justiça de Deus, que Jó seria merecedor, porque na verdade, porque Jó na posição de iníquo, Jó na posição de pecador, e principalmente um pecador que não aceitava a ação de Deus sobre a sua vida, tem aqui uma série do versículo mais ou menos do 15, né? Do 15 dias ele vai falar da ação, da situação, de como o ímpio deve ser tratado, ou seria tratado pelo que vai esperando. Ele vai dali do 20 até o 35. São alertando sobre, por exemplo, que aquilo que Jó passava, de fato, era merecedor, porque Jó se encaixava naquele entendimento deles. A gente vê vamos dizer assim, uma relação, um debate constante entre Jó e seus amigos por pontos de visão diferentes. Mesmo que seus amigos falem diversas coisas que são verdades ao ímpio, a questão é que Jó não estava na iniquidade. Jó era fruto, as provações e tribulações, era fruto da vontade do Senhor para anunciar algo maior. Para Jó e para a gente também aqui, por exemplo, na nossa vida prática, a gente, como Jó, também é sujeito mortal e que as tristezas, os lutos, os sofrimentos, as doenças também se fazem presentes nas nossas vidas. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso e que a gente possa se encher de alegria por estar na presença e por ser filho de Deus. Que o Senhor te cuide, meu irmão.